Olá, esse é o meu PCC de História da Educação. Eu sou Daniela Freitas, aluna caloura de licenciatura em História na Universidade Estácio de Sá. Essa foi a primeira matéria que eu me dediquei assim com mais afinco nesse primeiro semestre. Eu não tinha muita noção ainda de como é que funcionava a universidade, estou um pouco perdida ainda, descobri hoje que eu tinha que entregar um trabalho, enfim. Foi a matéria que eu comecei a escrever no meu livro, no meu caderno, né? História da Educação. Eu não sabia que tinha um outro professor, porque isso demorou a entrar na minha grade, Rodrigo Rainha. Muita coisa escrita, muita coisa escrita. Assim, para a gente separar um pouco, você tem uma linha histórica muito bem definida de como começou a educação com uma visão eurocêntrica, porque a gente não entende como a educação começou na Ásia, isso não foi tema tratado aqui. Então, é uma doutrina muito eurocêntrica, muito patriarcal, não tem como não ter um mínimo de feminismo ao falar, né, da história da educação, que é uma história que é contada por homens, é uma história que é escrita por homens, é uma história de homens que foram à guerra. E aí você tem isso desde da antiguidade, com os gregos, com a questão grego, né, grego como a gente entende hoje, Grécia, né? Porque a gente está falando de troianos, de espartanos. Essas histórias tinham um pouco mais assim ali em Esparta, uma participação feminina, onde a mulher tinha o trabalho de ensinar como era o corpo, como é que tinha que fazer, e a fase da lua, e a menstruação, né? Ela tinha essa faceta de ensinar para a mulher como é ser mulher. Então, talvez os espartanos tenham sido os primeiros a descobrir como era uma mulher e como ela deveria ser bem tratada. E aí você tem que dividir para falar, né, dessa coisa onde os meninos iam para a guerra, onde os meninos aprendiam a batalhar, e isso vai se permeando na Idade Média, na Idade Moderna. As escolas eram sempre para os meninos, as meninas tinham muito pouco acesso à informação, a um estudo formal. A gente não precisa ficar aqui discorrendo sobre isso, porque isso a Netflix conta pra gente em qualquer Anne with an E, né, o conto da Anne de Green Gables, que é uma série que eu assisti, é bem interessante para você ter um pouco dessa noção, dessa visão de como a mulher fica sempre um pouquinho à margem da sociedade, ela nunca está lá, ela nunca consegue chegar lá. E aí você depois tem uma parte onde você estuda como é que foi construída a educação aqui no Brasil. A educação no Brasil, ela nasceu com a vinda da família real portuguesa, né? Isso já com toque... Não, minto. Ela começou com os jesuítas que vinham para cá alfabetizar os índios, né? Ensinar para os índios como é que eles iam trabalhar a vida e a nova realidade agora que eles estavam ali com aquelas pessoas novas que estavam chegando, sabe lá como, a gente já era um continente separado. Você começa isso com os índios. E aí depois entradas e bandeiras, né? A história vai acontecendo, os períodos todos da lavoura aqui, extração do pau-brasil primeiro, depois café, não minto, depois açúcar, né? A cana, depois o café, o cacau, tudo isso que foi se descobrindo que a gente podia ter, e só quem aprendia isso é quem tinha dinheiro. Era a pessoa que tinha dinheiro para ter uma terra, era a pessoa que tinha dinheiro para investir num pequeno minifúndio, porque você não tem grandes latifúndios nessa época, né? Até porque Tordesilhas ainda estava valendo, eu não lembro exatamente o ano que Tordesilhas cai, mas em 1808 a família real chega ao Brasil. E aí sim você começa a ter escola para os filhos dos nobres, você provavelmente vai ter as primeiras grandes escolas a existirem aqui no Rio, deve ter sido Colégio Pedro II, né, para falar de uma pública, as escolas todas católicas como Santo Agostinho, como São Bento, que são escolas que são grandes até hoje. E para falar um pouco das públicas também, porque eu já estou com quase 5 minutos de vídeo, eu não consegui nem começar a falar de Base Nacional Comum Curricular, plano de ensino
e ler essa coisa toda que eu escrevi aqui no meu estudo dessa matéria, para você também ter hoje boas escolas públicas, como os colégios de aplicação das universidades públicas. Alguns são muito bons, outros não, mas são escolas que não é fácil você entrar, sabe? Você tem que se preparar para fazer uma prova, para estar ali junto com aquela escola, ou dar uma sorte de um sorteio, de um curso de alfabetização. Você tem escolas semipúblicas, como o Colégio Militar do Rio de Janeiro, que até onde eu sei é anos 80, desculpa, nasci em 75, tem muito tempo já que eu estudei História na escola, né? Você tinha um colégio militar nos anos 80 aqui no Rio de Janeiro, que era um colégio forte, assim como a Cefet, assim como a Escola Nacional de Química, né? A ENSE, que eu não sei qual era o nome exatamente, o Pedro II. Você tem uma gama de instituições públicas de qualidade, mas que o acesso não é tão facilitado assim, né? O Pedro II, eu acho que é um exemplo clássico disso. Era o que eu tinha para falar sobre história da educação. 6 minutos, meu vídeo já está gigante. Um beijão e muito obrigada.